segundo Samuel 15. Depois disso, Absalão lhe fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava. Absalão assim lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juiz, e assim lhe furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque, morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei de Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou ouvir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos depressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque é estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegastes ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faz voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai, passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele.
toda a terra chorava em alta voz com ele. Toda a terra chorava, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cédron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta, e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão, pelo que disse Davi. Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, e dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade de Absalão, entrou em Jerusalém. 2 Samuel 16. Tendo Davi passado um pouco além do brando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos abaldados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o rei de meu pai, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando
atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem o diria, por que assim fizestes? Disse mais Davi a Abisai: a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam ainda o seu caminho, Davi e os seus homens, porque Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras à terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai o arquita, o amigo de Davi, a Absalão, disse: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com o teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto que Davi como para Absalão. Tanto para Davi como para Absalão. Segundo Samuel 17, disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-nos escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar-te todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, e assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Então Uzai, chegando a Absalão, este lhe
lavou, lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra. Sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conhece teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos com a ursa no campo, roubada de seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no primeiro ataque, alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota ao povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como os leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reina a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só, se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquiteta, do que o Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdote: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes desta noite no vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimás junto em Rogel, e uma criada lhes dava aviso e eles iam e diziam ao rei Davi: por que não podiam ser vistos entrar na cidade? Viu-os agora um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher deste homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher aquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas, havendo-se procurados sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mas se ao retirarem, saindo logo os dois,
do poço e foram dar aviso a Davi e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa às águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão, quando amanheceu. Já nem um só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, apaludou o jumento depois de si e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem se seus negócios se conformavam, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim, Absalão, tendo passado o Jordão, com todos os homens de Israel, constituiu assim a Amasa, filho de certo homem, chamado Litra, o ismaelita, o qual se deitava com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, do Lodebar, e Barribal, os Mealistas, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favos de gentilha, também mel, folhada, ovelha e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao seu povo que com eles estava, mas não comeram, porque disseram: este povo no deserto não está faminto, cansado e sedento.